Bom dia, gente. Vou estar começando aqui a nossa aula sobre interações intermoleculares e que fecha esse conteúdo sobre ligações químicas, geometria molecular, eletronegatividade e se conecta diretamente com a primeira aula que nós tivemos, que foi sobre transformações de estado de substâncias químicas. Então, bom, a gente sabe que o que mantém os átomos unidos são as ligações químicas, mas existem também interações que mantêm as moléculas unidas para, por exemplo, formar água líquida, água sólida, NaCl sólido e assim sucessivamente. O que mantém as moléculas unidas aí nos estados sólido e líquido são chamadas de ligações ou forças ou também interações intermoleculares. Fundamentalmente, nós temos três tipos de interações: interações de polo permanente e de polo permanente, ligações de hidrogênio e ligações de polo instantâneo e de polo induzido. Bom, como nós acabamos de estudar, quando existem polaridades, diferenças de eletronegatividade entre átomos que compõem uma molécula, nós temos a formação de um momento de dipolo. Se a molécula tem diferença, a molécula polar, ela possui o que nós chamamos de momento de dipolo permanente. As moléculas, portanto, elas são mantidas unidas por meio dessas interações entre o polo com carga parcial positiva e o polo com carga parcial negativa. Aqui eu peço perdão, é HCl, certo? Eu não sei porque desconfigurou, mas nós temos que a molécula de HCl, devido à diferença de eletronegatividade, ela é polar. E o que acontece é que a sua extremidade negativa, o cloro, atrai a extremidade positiva, que é o hidrogênio, dessa forma mantendo as moléculas unidas por interação do tipo de polo de polo. As ligações de hidrogênio, elas são um tipo de interação de polo extremadas, no sentido de que elas são interações que ocorrem tipicamente entre moléculas que apresentam átomo de hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, o que acontece é que o hidrogênio, que está com uma carga alta positiva, por estar ligado, carga parcial positiva alta, por estar ligado a um átomo muito eletronegativo, interage com a parte negativa da outra molécula, que no caso aqui seria o flúor. Para a água, seria o hidrogênio interagindo com o par de elétrons. Essas interações elas são bem fortes e isso explica por que o ponto de fusão da água, perdão, o ponto de ebulição da água é tão alto. Porque essas ligações elas fazem com que a água fique bem unida, com que as moléculas fiquem unidas bem intensamente umas com as outras. Uma outra coisa também é que nós temos as interações do tipo de polo instantâneo e de polo induzido. O que acontece? Você tem lá a molécula, né? E momentaneamente pode haver uma distorção da nuvem eletrônica que cria uma carga instantânea positiva em um lado e negativa em outro, né? Positiva e negativa. Essa essa carga parcial instantânea que foi criada, ela pode induzir em outras moléculas com que apareça um dipolo, ou seja, Ou seja, se aqui a gente tem essa carga parcial momentânea que apareceu, que é negativa e positiva, o que vai ocorrer é que na molécula que estiver ao lado, ah, os elétrons vão ser parcialmente atraídos para cá, né? Então essa carga vai ficar parcialmente negativa, enquanto que aqui vai ficar parcialmente positiva. E pelo fato dessa carga em um dado momento ter ficado polarizada, né, ter criado cargas parciais, ela faz com que a molécula ao lado seja induzida ao aparecimento de algum tipo de dipolo. Então, resumidamente, a molécula pode ser apolar ou polar. Se ela for apolar, ela interage com outras moléculas iguais por interações do tipo de polo instantâneo e de polo induzido. Se ela for polar, e se ela tiver um hidrogênio diretamente ligado a FON, flúor, oxigênio e nitrogênio,
a gente tem ligações de hidrogênio. Se a gente tiver uma molécula polar que não tem hidrogênio diretamente ligado a fluoroxigênio e nitrogênio, então a gente tem o dipolo permanente e o dipolo permanente. Aqui tem uma coisa interessante, que é um chart que eu gostaria que vocês lessem, sobre por que, que as coisas colam, por que, que a cola funciona, por que, que aqueles lagartinhos conseguem se fixar nas paredes. É bem interessante esse tipo de conteúdo. E aqui é que as forças intermoleculares têm diferentes intensidades. A menos intensa é de dipolo instantâneo de dipolo induzido, depois para dipolo permanente e, por fim, ligações de hidrogênio. Aqui eu tenho mais alguns exercícios que eu vou estar resolvendo em uma próxima aula, tudo junto sobre esse assunto, né? E aqui a relação das interações intermoleculares com a mudança de fase. Quando uma substância molecular passa do estado líquido ou sólido para o estado gasoso, ocorre um rompimento das ligações intermoleculares. Então, quando a gente está fazendo essa transformação de fase, o que está acontecendo é que a energia que está sendo absorvida, ela está sendo aplicada na quebra dessas interações intermoleculares que existem entre as moléculas de uma determinada substância em um dado estado físico da matéria. Se a gente compara duas substâncias com o mesmo tipo de interação intermolecular, aquela que vai ter o maior ponto de ebulição é a substância formada por moléculas mais pesadas, certo? E quando a gente compara duas substâncias com massa molecular próxima, aquela que tiver interações intermoleculares mais intensas terá um maior ponto de ebulição. Então é essa a correlação entre as ligações intermoleculares e a mudança de estado físico. Por exemplo, por que o ponto de ebulição da água é alto? É porque a água, apesar de ser uma molécula relativamente leve, ela consegue estabelecer ligações de hidrogênio, que são o tipo mais forte de interações intermoleculares. Então é necessário muita energia para fazer com que a água passe do estado líquido para o estado gasoso. Aqui tem umas referências, caso vocês queiram estudar mais esses temas que eu apresentei nas aulas. E eu termino essa aula por aqui. Eu desejo um bom estudo para vocês. E a próxima aula vai ser sobre resolução de exercícios.